Diga, eu estou crescendo em fervor no Espírito. Aleluia. Diga isso mais alto, eu estou a cada dia mais quente. Diga, eu sou fervoroso de Espírito. Diga, eu sou fervoroso de Espírito. Diga, eu me movo com a unção do Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus é bom. Toma o teu lugar. Aleluia, Deus é bom. Quero agradecer ao Ministério de Música. Que bênção, que coisa maravilhosa que estamos vivendo. Amém? Deus é bom. Eu, antes de entrar aqui na mensagem, eu quero parabenizar todas as mães. Então, você que é mamãe, parabéns pelo dia de hoje. Hoje é um dia especial, marcado no calendário, né? E nós queremos, como igreja, Verbo da Vida em Chapecó, reconhecer a tua importância. E para isso, vamos ter um momento especial no final do culto, dedicado para vocês. Amém? Então, se sintam honradas, privilegiadas. Nós amamos a sua vida e cremos que da parte do Senhor coisas boas estão chegando. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, boas notícias estão chegando. Rapaz, tem gente que não disse não. Olhe para o lado e diga, boas notícias estão chegando. Pastor, mas eu não conheço essa pessoa. Você é aquele que anuncia boas notícias. Então você não precisa conhecer a pessoa, mas você precisa conhecer o que Deus diz. Diz então de novo, boas notícias estão chegando. Na minha vida, diga. Na minha família, nos meus negócios, na minha cidade, na minha igreja, no oeste de Santa Catarina. Diga, boas notícias estão vindo em minha direção. Eu não preciso ver com os olhos naturais, mas no meu espírito, eu sei, boas notícias estão chegando. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aqui estou eu nas negociações, irmão. Você não faz ideia. Aleluia. Glória a Deus. Está usando. Aleluia. Deus é bom. Gente, eu sei que você percebeu que nossa igreja tem algumas coisas novas acontecendo. Mas não só é no aspecto aparente, natural, né? Tem coisas poderosas sendo construídas em nós. Aleluia. Mas antes de falar um pouco sobre essas coisas, eu quero honrar um casal muito especial. Um casal que conhecemos há muitos anos atrás, lá no estado do Rio de Janeiro, que é o pastor Guilherme e Tânia. Eles são pastores do Verbo da Vida Viseu, lá em Portugal, e vieram nos visitar, nos prestigiar. Então fiquem de pé, por gentileza. Vamos honrá-los. Deus é bom. Deus é bom. Juntamente com eles, o seu casal de pastores auxiliares, fiquem de pé também, glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber mais uma parte do corpo de Cristo, do Verbo da Vida, lá de Portugal, aqui com a gente. Que coisa maravilhosa, amém, gente? Obrigado pela visita de vocês. Deus é bom, Deus é bom.
Glória a Deus. Então, eu sei que você já percebeu que o nosso palco cresceu, aumentou. O batistério foi acoplado, embutido. Amém? Ali está o batistério, irmão, prontinho para os batismos nas águas. Agora com mais excelência, a gente já estava fazendo batismo em dia de culto, amém? Na igreja, mas agora vai ter mais excelência, vai ficar mais bonito na foto, tá? O negócio está mais bonito. Vocês sabem que logo vai precisar tirar ele dali, que ele está na passagem. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Então, eu quero honrar aqui nosso querido, para eu não errar, todos aqueles que ajudaram, né, o Serjão, pastor Paulo, o Paulo e Janice ali, o pastor Paulo e Rose. Então, fiquem de pé. Everaldo também, o Serjão, fiquem de pé. Eu quero que todos vocês que ajudaram, todos que ajudaram, estiveram aqui ontem fazendo isso, fiquem de pé, por favor. Deus é bom, Deus é bom. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Deus é bom. Fica de pé. Além disso, você está percebendo que a nossa parede está muito bem pintada, gente. Já estava pintada, agora foi mais ainda pintada, está pronto para receber a iluminação. O departamento de comunicação já vai agora entrar com a iluminação, amém? Deus é bom. Então, pintaram também o forro do aquário. Aleluia, Deus é bom. Estamos avançando, amém, irmãos? Então, pastor Paulo, Serjão, Paulo, Musmo, mais quem estava aqui com vocês? As esposas vieram, Everaldo, mais quem? A Emily esteve aqui também, limpando as cadeiras. O Simon também. É porque o povo não está ouvindo o que eu estou falando, eu tenho para mim. Fique de pé, Simon, por favor. Meu Deus do céu. Tu não queria aparecer, agora tu vai aparecer. Deus é bom. Deus é bom. Rapaz, Simon é tão abençoado, irmão, que ele não tem uma Alexa. Ele casou com uma Alexa. Não é brincadeira, não. Aquela ali, quando ele fala Alexa, ela diz logo, Deus é bom. Oh. Eu te amo, né? Deus é bom, que casal maravilhoso. Vocês podem sentar, glória a Deus. Então, tem algumas fotos aqui, eu queria mostrar para vocês, do pessoal aqui ontem. Olha aí, Paulo, Serjão, vai passando. Tem mais alguma? Olha aí, ó, Everaldo, pastor Paulo, Serjão, mas vai passando. Isso, pode ir passando, olha só. Meu amigo, vamos lá. É isso aí. Pode ir, vai. Olha, pode passar. Aí a iluminação que foi feita no banheiro das mulheres, gente. Na verdade, ih, meu Deus do céu. O banheiro das mulheres está recebendo reforma atrás de reforma, né? E os homens estão esperando também. Não mostra dos homens, misericórdia. Não. Logo, logo a gente vai mostrar também. Mas olha que coisa linda. Isso também foram coisas que têm sido feitas e ontem foi feita a iluminação. Olha só, gente, que maravilha, lindo demais. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. A gente também teve um final de semana, estamos tendo um final de semana poderoso. Eita glória! E ontem tivemos um evento maravilhoso das mulheres no Hotel Slaviero. Meu Deus do céu, foi um sucesso. Tivemos ali um número maravilhoso de mulheres, muitas visitantes, a igreja indo para fora do templo, amém? E foi um trabalho incrível. Nós tivemos ali as preletoras, Rose Patzer, né? Nossa querida Janice Mosman e Esté Carvalho. Fiquem de pé essas mulheres aí, que foram as ministras da noite. Deus é bom. Rapaz do céu, me disseram que teve até entrevista lá com a mãe Janice. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. A gente tem algumas fotos para mostrar de lá. Glória a Deus. Olha aí, oficina de mulheres. Meu Deus do céu, olha aí. Senhor da glória. Olha aí. Todo mundo na paleta. Olha só, que coisa boa. Olha aí, gente.
Mas, que coisa linda o que Deus está fazendo, gente. Olha aí, essa daí é toda chique, né? É a irmã da paleta. Olha só. Glória a Deus. Deus é bom. Gente, a mulherada chegou junto, hein? Essa daí é a mais linda de todas. Oh, glória a Deus. Olha aí. Tem mais? Foi? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Então, quero agradecer também a equipe que auxiliou para que esse evento acontecesse. Muitas pessoas trabalharam, então, várias mulheres se envolveram com tempo de antecedência, dias antes, semanas antes, e também lá no dia se envolveram para que tudo desse certo e foi um sucesso. Amém, irmãos? Tivemos, se eu não me engano, se eu errar, me corrijam, acho que foram 63 mulheres, 19 visitantes. Glória a Deus, gente, que maravilha, que sucesso, não é não? Então você, mulher, que por algum motivo não pôde estar presente, você já é nossa convidada para o próximo, porque a gente só está aquecendo, ok? Deus é bom, Deus é bom, meu Deus do céu. Então vamos lá. Você está com expectativa para receber mais do Senhor? A palavra de Deus está borbulhando no meu coração. E eu estou com expectativa de compartilhar ela. Glória a Deus. Então, esse mês nós estamos dedicando, ao mês de maio, a falar sobre um dos valores do nosso ministério, do Ministério Verbo da Vida, que é fervor de espírito. No início do ano tocamos sobre um outro valor, que é vida abundante, e agora o Senhor colocou em nosso coração sobre o fervor do espírito. É um dos valores do nosso ministério, e você pode se pensar, mas o mais importante é que isso seja um valor da palavra de Deus. Mas você pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos falar durante todo esse mês sobre fervor de espírito. Romanos capítulo 12 tem sido o texto base para todas essas mensagens que temos trazido aqui para a nossa igreja local. Os pastores têm falado sobre isso também, as irmãs que têm ministrado sobre isso também, e estamos crescendo. E quanto mais nós falamos sobre fervor de espírito, mais consciência está chegando para você, e mais liberdade o Espírito Santo está tendo para se mover em nossa igreja. Irmão Kenneth Hagin, que a partir dele, do que Deus confiou a ele como ensino da palavra, iniciou a escola Centro de Treinamento Bíblico Rema, há muitos anos atrás, e nós tivemos o privilégio de receber essa palavra revelada aqui no Brasil, por meio dos fundadores do Ministério Verbo da Vida, Pastor Bud, que já está com o Senhor, e Mama Jen, que ainda está em vida e ativa. Mas eles vieram como missionário logo após se formarem no Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá em Tulsa, Oklahoma. Nós temos a dádiva de ter aqui em Santa Catarina, lá em Floripa, na capital, e aqui em Chapecó. Somos abençoados demais por isso, amém, irmãos? E eles trouxeram essa palavra revelada, e esse grande homem que influenciou a nação, toda a nação dos Estados Unidos, e a partir dali foi influenciando vários outros países por meio de missionários que pegaram essa palavra e foram e correram com ela. Nós temos aqui um casal abençoado que está em Portugal como fruto dessa visão. Amém, irmãos? Levando a palavra da fé para aquela nação. Então, esse grande homem de Deus, reverendo Kenneth Hagin, ele em suas últimas mensagens, já próximo da sua partida para o Senhor, ele começou a se dedicar a ensinar sobre as manifestações do Espírito, sobre os dons espirituais, sobre uma vida cheia do Espírito, sobre uma vida fervorosa, porque ele dizia, se nós tirarmos essa mensagem e essa doutrina dos púlpitos da igreja, não vai demorar muito para as igrejas se esfriarem e fecharem. Igrejas que não reconhecem o mover do Espírito, igreja que não tem expectativa com a unção do Espírito. Aleluia. Gente, está tudo certo. Fica tranquilo aí que eu estou tranquilo aqui. Então.
A unção está me pegando direto aqui, gente. Ai, Jesus. Então, ele dizia isso e ele dedicou um tempo, a última fase do seu ministério, a manter essa mensagem viva nas igrejas. Amém? E glória a Deus, irmãos, porque o Ministério Verbo da Vida é um ministério que crê em tudo isso. Nós não rasgamos a carta aos Coríntios, nós não rasgamos a carta aos Filipenses. Amém, irmãos? Nós não rasgamos mensagens da parte de Deus que fala sobre tudo isso. E aqui em Romanos a Bíblia diz que no zelo não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, nós precisamos manter-se aceso pelo Espírito. Nós precisamos nos manter fervorosos do Espírito. E durante esses dias que temos falado sobre esse tema, nós já abordamos sobre algumas formas de andar fervorosos de Espírito. Uma delas está explícito aqui de forma bem clara em Romanos, que acabamos de ler, capítulo 12, versículo 11. É o servir ao Senhor. Diga comigo, servir ao Senhor é uma das formas de me manter fervoroso de espírito. Amém, irmãos? Agora, esse serviço ao Senhor não tem como se iniciar fora da igreja local. Se você não consegue servir a Deus, servindo aos santos, começando em sua igreja local, não tem como você dizer que está servindo ao Senhor em outro lugar. Amém, irmãos? Porque a igreja local é a plataforma de início de todas essas demandas que a palavra nos ensina, de todos esses princípios. Amém, irmãos? Então, já falamos um pouco sobre isso, mas também falamos sobre outro aspecto de se manter fervoroso de espírito, que é por meio de uma vida cheia do Espírito. Então, se você perdeu essas duas ministrações, você pode ir lá no canal do YouTube, Verbo da Vida Chapecó, e procurar lá na playlist Fervor de Espírito. E você vai poder ouvir essas ministrações lá. Agora, hoje, eu vou dar continuidade, pelo menos estou tentando, e o Espírito Santo está me ajudando, a continuar trazendo mais algumas formas de se manter fervoroso de espírito. Amém, irmãos? E algumas dessas formas de se manter fervoroso de espírito é compreender e obedecer os comandos de Deus. Então vamos lá, bem alto, dizer: compreender e obedecer. Mais uma vez, compreender e obedecer. É possível você compreender os comandos de Deus, mas não obedecê-los. E uma vez não obedecendo os comandos de Deus, logo você não vai conseguir viver uma vida fervorosa de espírito. Agora, a Bíblia fala sobre a importância de compreender e obedecer os comandos de Deus, para que a nossa vida se mantenha em fervor. Lá em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, orientando sobre essas questões daquela igreja, ele diz assim a partir do versículo 15, Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se eu não me engano, na versão NVT diz aproveitando todas as oportunidades. NVT ou NVI, eu não lembro agora, mas aproveitando todas as oportunidades. Então, apóstolo Paulo, eu quero voltar os olhos novamente para o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. 17, ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai, diga procurar. Quem é que procura? Diga, eu procuro. E eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia também diz que aquele que procura, acha. Amém, irmãos? Quem procura? Quem procura? Aleluia. Estamos achando coisas da parte de Deus esses dias, porque estamos procurando. Ele diz, mas procurai compreender
qual a vontade do Senhor. É uma responsabilidade minha e sua compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Não é possível viver uma vida fervorosa de espírito se não estamos dedicando tempo em procurar compreender o que Deus espera de mim ou de você. Existe algo da parte de Deus que Ele tem expectativa que você faça, que você cumpra, que você fale, que você vá, que você toque. Amém, irmãos? Que você haja, que você se mova. Existem coisas que Deus está com expectativa que a sua igreja, seus filhos e filhas se posicione para que Ele possa liberar coisas poderosas para o corpo de Cristo, para as pessoas sobre a terra. Você, irmãos, por mais que você fuja, existe uma posição em Deus para você. Você é um agente de milagres. Você é um agente de boas novas, boas notícias. Você é um agente de revoluções, de mudanças, transformações. Você é um agente de coisas poderosas da parte de Deus. E tem pessoas orando errado, dizendo: Deus, faça isso, Deus, faça aquilo. Deus, por favor, meu Deus, faça aquilo em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. E Deus está falando: meu Deus do céu, eu mesmo já fiz. Tudo isso precisa ser liberado e chegar para as pessoas através de você. Então não diga: Deus faz você o que eu já fiz por você. Compartilhe você as verdades que você já aprendeu. Então tem uma parte que é minha e sua, e eu e você precisamos procurar compreender. Agora, é preciso entender que não escolhemos o que Deus tem para nós. Deus não é como aquela máquina que fica nos consultórios médicos, que você aperta o botão se quiser tomar um café, mas se quiser um chá você aperta outro, se quiser um chocolate quente, outro, se quiser um café com leite, outro. Deus não é uma máquina de bebidas, que você e eu podemos apertar o botão que quisermos e Ele tem que botar aquilo para sair. Não sou eu e você que escolhemos o que Deus tem para fazer através da nossa vida. Não sou eu e você, pastor Giovanni, que escolhemos o que Deus quer fazer através de nós. Amém, irmãos? Não somos nós que escolhemos. Deus decide em sua soberania e cabe a nós procurar compreender. E uma vez compreendendo e sabendo e descobrindo o que Deus tem para fazer através de nós ou para a nossa vida, nós obedecemos e dizemos: sim, Senhor. Amém. E tem um monte de crente que está querendo escolher o que deve fazer para Deus. Deus não te deu essa liberdade. Deus te libertou das trevas, irmãos. Amém? Mas Deus não deu a liberdade para você escolher o que vai fazer para Ele. Porque chamado de Deus foi determinado por Ele antes mesmo de sua mãe dar a luz de você. Aleluia. Você já chegou nessa terra com algo poderoso da parte de Deus. Amém, irmãos? Determinado por Ele. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, apóstolo Paulo diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Quem está falando aqui, irmãos, era um homem que perseguia a igreja de Cristo. Era um homem totalmente que estava indo na contramão do que agora, nesse momento dessa carta, ele estava vivendo. Ele estava totalmente distante do que ele está escrevendo aqui há anos atrás. Alguns anos atrás, ele estava distante de Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Esse texto aqui é rico, está cheio de resposta aqui. A primeira delas é que, quando ele achava que estava fazendo a coisa certa, perseguindo a igreja, ele estava totalmente fora da vontade de Deus para a vida dele. Porque ele achava isso dele mesmo. Amém, irmãos?
Será que não estamos achando coisas de nós mesmos? Será que não estamos achando coisas baseadas no que a nossa mãe nos falou, no que o nosso pai nos disse, do que o nosso amigo nos contou, ou até mesmo, será que não estamos baseando a nossa vida no que o nosso pastor quer que a gente faça? Amém, irmão? Tem alguém aqui? Amém. Então, a Bíblia está dizendo, não é uma ideia de homem, a Bíblia está dizendo que é possível você estar crente que está abafando, mas na verdade está totalmente fora da vontade de Deus. Porque o que determina se tu está na vontade de Deus ou não, não é o teu sucesso natural. O que determina se você está no centro da vontade de Deus não é o teu sucesso financeiro. Não é o teu sucesso no casamento. Isso tudo são aspectos que Deus também quer alcançar a nossa vida e quer fazer tudo do bom e do melhor mesmo, para eu e você ter prazer nele. Mas o que determina se estamos agradando a Deus não é o sucesso que aparentemente estamos vivendo, e sim o que Deus determinou para mim e para você. Agora, uma outra coisa que nós podemos extrair desse texto é que quando ele recebeu compreensão do que Deus tinha para a vida dele, ele não foi consultar carne e sangue. Eu vou traduzir isso aqui para você, para ficar mais fácil. Ele não foi pedir a ideia de ninguém. Ele não foi consultar cartomante. Ele não foi consultar um médium. Ele não foi consultar um pastor ou um profeta. Assim que Deus falou com ele, foi prego batido e ponta virada. Deus falou, ele creu e ponto final. Ele se posicionou. E tem pessoas que deixam de viver o que Deus tem para a vida delas, porque estão esperando tapinha nas costas ou alguém que empurre. Meu irmão, será que o homem é mais importante do que Deus? O que Deus colocou no seu coração, irmão, já é o suficiente para você andar com isso e se mover. E correr com isso. Então, a Bíblia diz no versículo 16, revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. O salmista, no Salmo 139, versículo 16, diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Meu irmão, eu não sei você, mas imagine uma mulher grávida. Imagine uma mulher grávida agora. Enquanto ela está pensando qual nome vai dar, se é menino ou menina, aguardando os exames, se imaginando como vai ser, decidindo a cor do quarto, a primeira roupinha que vai sair do hospital. Amém, irmãos? Como ela vai decorar o quarto dessa criança. Enquanto ela está pensando sobre essas coisas, Deus já tem tudo programado para essa criança. Antes dele nascer. Antes da mãe ainda saber se é menino ou menina. Antes da mãe ainda ter decidido que nome vai ter. Deus já tem estabelecido em sua soberania todos os dias desse ser humaninho. Por isso que Paulo diz, busquem compreender qual é a vontade do Senhor. E muitas das vezes a vontade do Senhor vai ser diferente da tua e da minha. Por isso que para manter uma vida fervorosa de espírito, é necessário compreender e obedecer. Diga, obedecer. Vou te falar, já vi muita gente nesses anos que compreenderam muito bem o chamado na vida delas, o que Deus tinha para a vida delas, o que Deus tem para a vida delas. Conheço até hoje alguns assim, mas que estão esquecendo o outro lado da asa do avião, que é a obediência. Deus não está atrás de sacrifício, de eu e você vivermos uma vida totalmente distante do plano dele, e quando a coisa aperta você volta para oferecer sacrifício, pagando quase uma oferenda, é isso, participando daquele negócio, como é que fala? Campanha.
sabe o que Deus tem para a sua vida, não quer obedecer, faz tudo do seu jeito. Quando dá errado, vem para a campanha. Mas sabe, irmãos, não basta compreender. Deus não está atrás de sacrifícios, mas de obediência. Amém. Deus não está atrás de sacrifícios, mas de obediência. O que agrada ao Senhor é obediência. Obedecer à vontade de Deus. Jeremias, um profeta, grande homem de Deus, lá em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 5, a Bíblia diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre ou do bucho, te consagrei e te constituí profeta às nações. O menino não tinha nem nascido, e Deus já havia o constituído profeta às nações. Você não havia nem nascido ainda, e Deus já havia constituído algo poderoso para a sua vida. Antes de você se entender por gente, um feto sendo formado no ventre da mãe, Deus já o constituiu você para ser um sucesso. Um homem, uma mulher de Deus. Eu não preciso que você concorde com isso. A Bíblia já é suficiente. Aleluia. Você não precisa que sua alma concorde com isso. Tem pessoas pensando, será que é isso mesmo? Porque elas estão avaliando a partir da sua estrutura, a partir da sua capacidade, a partir do seu momento de vida. Uma vez crendo na vontade de Deus para a sua vida, o momento de vida que você está passando não representa o seu futuro. Aleluia. Amém? Os desafios dessa vida não determinam e não mudam o que Deus tem para você. E fervor do Espírito, irmãos, se mantém quando compreendemos a respeito da vontade de Deus para a nossa vida e logo obedecemos. Compreender e obedecer. Estamos na segunda turma do Rema. O que tem de gente compreendendo. Eu quero ver, irmãos, o mesmo tanto de gente compreendendo, obedecendo. O seu lugar não é fora da vontade de Deus. O seu lugar não é fora da vontade de Deus. Vou dizer de novo, o seu lugar não é fora da vontade de Deus. Volte para a vontade de Deus e viva uma alegria que nada pode dar para você. Uma plenitude de alegria que só está fluindo no centro da vontade de Deus. Eu não quero ser incompleto. Versículo 6, então lhe disse, eu? 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 Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. 10, versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares. Isso não é uma coisa boa. A vontade de Deus parece que não ia trazer muito ibope para Jeremias, porque o ministério dele iria começar arrancando e derribando. Quem é que vai querer ouvir um profeta que está arrancando e derribando? Quem é que vai soltar fogos para ele? Quem é que vai dizer, vem em minha casa, irei preparar um belo chimarrão, homem? Então começou assim. Não é você quem diz como vai ser ou não. É Deus falando com ele. Não digas, não sei falar.
Porque foi eu que te formei? Você acha que eu não sei de todas as coisas? Tanto sei que vou ter que tocar na tua boca, criatura. Irmãos, Deus continua pagando as contas dele. Deus continua financiando aqueles que Ele tem chamado para a obra. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, Ele diz, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares. Aí não melhora não, ele continua, para destruíres e arruinares. Quem quer ser profeta de Deus aqui, irmão? Jeremias nem queria, antes de saber. Agora sabendo, tu acha que ele queria? Tu acha que a vontade dele aumentou? Ele falou, eu nem sabia para o que era. E não queria, agora que eu sei, aí é que eu não vou querer mesmo. Mas ele continua dizendo, para edificares, glória a Deus, começou a melhorar. E para plantares. Mas, em poucas palavras, Deus resume o que o chamado de Jeremias iria proporcionar, iria precisar acontecer, o que ele deveria fazer. Agora, você não faz ideia, a não ser que você leia todo o contexto de Jeremias, da vida e ministério dele, o quanto ele sofreu em sua alma, o quanto ele quis negar o chamado. Amém? Agora, eu não estou dizendo que todo mundo vai ser chamado para isso aqui, não. Podia dar um amém. Perdeu. Se tu não der amém, vai que Deus te chame para isso. Nem todo mundo vai precisar passar por isso, irmão. Isso foi um chamado específico para Jeremias. Não significa que você vai ter que ser assim. E não significa que todos os profetas vão precisar se mover assim. Estava sobre Jeremias essas demandas, essas características que iriam acompanhar o ministério dele. A gente não pode pegar disso aqui e tornar uma doutrina, que todo profeta vai ser assim. Amém, irmão? Então tem gente que está correndo do dom, principalmente se for profeta, porque pensa que vai ter que passar por isso. Mas se prepare, vai que passa, né? Mas não significa que porque ele passou, você vai passar. O importante aqui é que, por mais que ele relutasse, Deus insistiu e não mudou de ideia. Tem pessoas que têm a sensação, a ligeira sensação, de que elas se fingem de mortas, pensando que Deus vai mudar de ideia. Quando você abrir o olhinho assim, só um olhinho, pensando que ele não está mais, ele está lá da tua frente. E aí, quando é que você vai obedecer? Aí tem gente que esfria na fé, que sai do contexto de igreja, que vai tentar viver fora da comunhão com Deus, pensando que Deus esquece. Deus não muda de ideia, irmão. Eu vou dizer de novo, Deus não muda de ideia, mesmo que você faça uma plástica facial. Mesmo que você falsifique sua identidade, o seu chamado vai estar lá, irmão. Intacto. Se eu fosse você, obedeceria. Porque iremos ter que prestar contas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lá em Atos, no capítulo 13, nós vamos ver que compreender e obedecer vai nos manter fervorosos de espírito. Compreender o que? A vontade de Deus para nós. Obedecer o que? Aquilo que Deus nos chamou a fazer. Agora, não é automático uma vez você vai precisar perseverar em obedecer. Uma coisa a palavra pode nos garantir: a graça é segundo a proporção do dom de Cristo. A graça é o poder capacitador de Deus
disponível para o homem fazer aquilo que, naturalmente falando, ele não é capaz. Que capacidade havia sobre Davi, o jovem adolescente Davi, para vencer um leão? Capacidade humana e natural ele conseguiria vencer um urso? Quanto mais um gigante experiente de guerra, chamado Golias. Havia sobre ele uma capacidade natural para fazer aquilo? Não, irmão. Não. Porém, a graça de Deus, ela opera sobre nós, na nossa vida, quando nós decidimos nos colocar na posição de obediência. Quando nós nos colocamos na posição de obediência, ali a graça de Deus vai estar. E tem pessoas falando, a graça acabou. Eu não vi de tudo ainda, mas já ouvi e vi muita coisa nesse negócio de igreja. Quando as pessoas querem sair da vontade de Deus, elas dizem que a graça acabou. Elas dizem assim, não, a graça se foi, não tem mais graça para isso. Mas, na verdade, elas querem usar a palavra de forma equivocada para não ter que dizer que é desobediente. Então, ela ainda quer desobedecer e sair na foto como espiritual. A graça acabou. Eu lembro da primeira ministração que eu preguei aqui nessa igreja. Em fevereiro de 2022. Se eu não me engano, dia 8. Eu preguei sobre a graça transicional. A graça nunca acaba. Ela só transiciona. Aí tem gente que já era para ter pulado no fluir da graça e estão querendo continuar no mesmo lugar, na mesma posição. Aí não tem a graça, fica pensando, não tem graça. Começa a ficar pesado. Mas será que não era para você ter subido para o degrau de cima? Se a onda do Espírito vem e você abaixa a cabeça para ela passar, sua vida vai virar um inferno. Você vai ver problema em tudo e em todos. Mas se você criar expectativa, a onda do Espírito está vindo. E você fica soltando. Você fica pulando na praia. Eu não sei se todo mundo aqui já tomou banho de mar. Mas é mais ou menos assim. Eu morei anos no litoral de Pernambuco. Eu até surfei, irmão. Que vergonha que eu tenho de falar disso, porque um dia eu fui viajar para a praia lá com a família dos Mosman, lá, os bombadão. Fui pular para pegar a onda, me capotei, comi areia, raspei o peito na areia. Acho que Paulo pensou, rapaz, pastor já... pastor já... A vida passa. Mas quando você está no mar e você quer pegar uma onda, você não pode ficar com o pé mais no chão. Você tem que ficar soltando, dando os pulinhos. E quando ela chega, você vai tendo que pular assim. Não é o culto do canguru, mas... Você vai pulando e vai pulando. E quando ela se aproxima, você tem que começar a se preparar. Amém. Às vezes você se abaixou quando a onda do Espírito veio. E você agora está doente. Ou passou uma temporada doente. Na sua alma, nas suas emoções. Querendo desistir do chamado. Mas eu venho te dizer uma boa notícia.
Deus soprou e uma nova onda está sendo formada e está vindo em sua direção. Eu oro para que você não se abaixe e se finja de morto. Deus está falando com alguém aqui, não é possível. Então, lá em Atos capítulo 13, nós vamos ver que é necessário, uma vez compreendendo, para que a unção venha sobre nós, para exercer a vontade de Deus, para aquilo que Ele tem nos chamado, é necessário obedecer e perseverar. Não é de imediato, descobrir o que Deus tem para mim. Não, enquanto você não der esse passo de obediência, a unção não virá sobre você para cumprir esse chamado. Lá em Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor, está falando aqui de Barnabé e Paulo, de Saulo, de outros também, mas especificamente Barnabé e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Antes de ver o que o Espírito Santo disse, o que eles estavam fazendo? Não, tá bom, vamos respeitar o texto, vamos lá, respeitar o texto. O que eles estavam fazendo? Em primeiro lugar, tá, eles estavam servindo eles ao Senhor. Agora, me diz uma coisa, como é possível servir ao Senhor sem servir os santos? Eu estou servindo ao Senhor sem servir ninguém? Eu não sei que Senhor tu está servindo. Porque para servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, você só é possível servi-lo servindo alguém. Então, eles não foram chamados por acaso. Por mais que nós já vimos que Paulo já havia, antes de nascer, sido separado por Deus para uma finalidade específica, pregar para os gentios e tudo mais. Mas somente depois que ele entendeu, compreendeu e se colocou em uma posição de obediência, enquanto ele servia ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Mas ele já era separado por Deus desde o ventre. Porém, agora ele é separado. Sim, tudo que Deus tem para a sua vida vai acontecer através de outro homem. Então procure um homem que de fato seja de Deus. Não um homem que você ama de paixão e gosta. Que bom que se for isso, melhor ainda. Mas sabia que às vezes o homem que Deus vai usar, ou a mulher que Deus vai usar para impulsionar você para o centro da vontade de Deus, pode falar coisas que você não quer ouvir? Pode não concordar com algumas atitudes suas? Tem alguém aqui? Então tem pessoas que querem crescer, ouvindo o tempo todo: você é demais, você é o cara, olha, se não fosse você aqui, eu não sei o que eu faria. Você é o seu melhor você. É o coach. Você é o seu melhor você. Aí quando chega alguém dizendo: cara, para com isso, senão você não vai conseguir entrar no centro da vontade de Deus. Tira isso da sua vida, mude essa postura. Essa declaração que você vive falando, cara, não combina mais com você. Esse tipo de vestimenta, essa postura, essas pessoas que você segue não vão te ajudar a cumprir o chamado de Deus. Aí quando o funil começa a estreitar e o pente fino, o ajuste fino começa a acontecer, onde chegamos em um ponto em que não dá mais para disfarçar, onde aquele que Deus levantou sobre a nossa vida já sabe de algumas coisas e começa a tentar ajudar a mudar aquela situação, se não houver um coração humilde e submisso, pode dar tchau para a vontade de Deus para a sua vida. Porque isso não é invenção de homem. Deus determinou assim. Eu estou falando de apóstolo Paulo, que nós olhamos as cartas que ele escreveu, os ministros que ele treinou, os lugares por onde ele foi,
o quanto ele influenciou, mas esse homem precisou se submeter em um contexto local, onde teve que alguém reconhecer o chamado na vida dele e separar ele, porque o Espírito Santo não falou para ele: se separa você mesmo, te unge você mesmo. Foi isso que o Espírito Santo falou? O Espírito Santo disse aos líderes de Saulo e Barnabé: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Existe uma obra, irmão, mas ela precisa começar a florescer na igreja local. Eu digo e vou continuar dizendo: não tem chamado em Deus com sucesso sem antes começar na igreja local. Então, ele continua, versículo 3, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Impondo sobre eles as mãos, cumprindo uma das doutrinas de Cristo, imposição de mãos. Amém, irmãos? Coisas são liberadas da parte de Deus para a nossa vida. Infelizmente, o irmão Reagan dizia que tinha muitas mãos vazias e cabeças ocas. Amém. Mas glória a Deus que aqui não eram mãos vazias em cabeças ocas. Eram verdadeiros homens de Deus. Agora, nós entendemos nessa passagem que acabamos de ler, que Paulo e Barnabé não foram chamados neste dia em que os homens os reconheceram. Ele foi chamado desde o ventre. Não foi nesse dia. Ok? Outra coisa, eles iam entrar na plenitude daquilo que Deus os havia chamado para fazer naquele dia em que eles foram separados pelos homens. Eles não foram separados por Deus naquele dia, mas só puderam entrar na plenitude do chamado de Deus quando aqueles homens reconheceram e liberaram eles, por meio de imposição de mãos. Amém, irmãos? Agora, eu quero analisar 3 pontos aqui com você, fazer 3 observações sobre esse texto. O primeiro, quando chegou o momento, o Espírito dirigiu a liderança da igreja a impor as mãos sobre eles para que entrassem ou recebessem a unção do próprio chamado. Amém, gente? Segundo ponto a se observar, a unção não foi criada naquele momento, mas passou a operar neste dia, pela imposição de mãos do presbitério. Esse negócio de carreira solo, esse negócio de lobo solitário, chuta que é macumba. Isso não é bíblico. Carreira solo, congregar em casa, tomar ceia sozinho e não ir mais à igreja, não se submeter a homem nenhum. Eu tenho acesso livre com Deus, eu sou filho de Deus, é verdade. Mas a mesma Bíblia que você leu essa verdade e aprendeu sobre isso, diz que nós devemos nos submeter a todas as autoridades constituídas por Deus. Amém, irmãos? A mesma Bíblia que você leu, que você tem liberdade, livre sou, livre sou. É a mesma Bíblia que diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Amém, irmãos? Isso é Bíblia. Fervor de espírito não é possível se não compreendermos, mas também obedecermos. O terceiro ponto é, a Bíblia dá a entender que muitas vezes a entrada vem através de ministros mais experientes. A entrada no chamado vai vir através de ministros mais experientes, pela imposição de mãos
de Elias com Eliseu, você vai ver a semelhança com Paulo e Timóteo. Existem coisas que vão ser ativadas na sua vida quando você se render àqueles que Deus está levantando para tocar você. Amém. E quem determina isso não sou eu. Quem determina isso não é você. Você sabia que como pastor eu não escolho ovelha? Mas vocês podem escolher o pastor que querem? Eu acho que nessa onda eu estou na desvantagem. Eu não escolho, eu preciso receber todos aqueles que o Senhor enviar. Amém, irmãos? E às vezes a pessoa chega com um cara igual o nosso... Não estou dizendo que as pessoas são o que eu vou dizer agora. É exemplo. Nós temos um cachorrinho lá que ele é quando ele está brincando, o catiço. Agitado, meu amigo, quer morder tudo, até o vento ele morde. Mas quando chega alguém estranho, ele faz uma carinha de besta. Que quem olha pensa assim, meu Deus, que fanfarrão. Mas basta ele se acostumar, que aí a pessoa vai saber como é que é. Amém? E tem vezes lá que os meninos não aguentam mais e pensa que ele entende, né? Vou chamar meu pai. Porque ele me obedece. Eu não sei por quê. Na verdade, eu sei por quê. Ele me obedece. Eu boto ordem para ele. Amém? Eu determino para ele a hora que ele vai comer. Eu levo ele para andar, para fazer as necessidades dele. Dou comida para ele. Dou banho nele. Ele está criando respeito por mim. Um cachorro consegue reconhecer isso. Que quem cuida merece respeito. O cachorro entende isso. Que quem cuida, que quando ninguém sabe, quando ninguém quer saber, no dia mal, quando está tudo treva, e tem vergonha de falar para qualquer pessoa, mas está lá o pastor no hospital, está lá o pastor no velório, está lá o pastor na briga de casal, está lá o pastor de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Mas o meu cachorro entende que precisa respeitar. Está lá o pastor, faça chuva ou faça sol, pregando a palavra. Tendo desafios ou não, está lá. Meu cachorro é muito inteligente. Santo cachorro. Agora, quando nós olhamos a vida de Eliseu e Elias, Eliseu estava lá servindo, trabalhando, quando Elias passou e viu e identificou o chamado, e jogou a capa que simboliza a unção, no Velho Testamento, jogou a capa sobre Eliseu, e Eliseu na hora entendeu do que se tratava. Amém, irmãos? E começou a servir Elias. E por servir Elias, e se você for analisar, não foi uma semana. A história diz que foram 20 anos servindo Elias. Até que um dia Elias falou, rapaz, pede o que tu quer. E ele falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias falou, rapaz, isso não vai ser simples para você. Você vai ter que me ver subindo. E por 3 vezes Elias falou, olha, fica aqui que eu vou ali. Eliseu, capaz, homem? Aí ele, tá bom, então vem. E ele foi. Chegou na segunda, fica aqui que eu vou em tal cidade. E Eliseu falou, não, vou te seguir. Você disse que eu tenho que ver. É muito lindo o que acontece, irmão. Porque ele vai acompanhando Elias. E eu tenho para mim que quando Eliseu se pegava cochilando, e logo ele acordava num susto e olhava para ver se Elias estava lá. Até que teve um dia que Elias foi levado, e para que tivesse certeza que Eliseu viu, ele começou a gritar igual um louco. Meu pai, meu pai, meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros, eu estou vendo.
ele fez questão de narrar o que ele estava vendo. Amém, irmão? E você vai ver o que aconteceu. Aquilo que ele creu, recebeu. E a capa de Elias cai. E ele pega aquela capa e faz prova do que foi liberado para ele. Batendo com a capa nas águas, as águas se abriram. E os profetas mirins, a base de profetas da época, viram aquilo e falaram, de fato, a unção de Elias caiu sobre ele. Amém, irmão? Glória a Deus. E tanta coisa aconteceu. Mas lembra de Jeremias? Eu quero voltar em Jeremias. Porque tem pessoas aqui hoje que começaram bem, mas se deixaram levar no meio do caminho. E às vezes estão pensando que não tem mais chance para eles. Mas Jeremias, você lembra do chamado dele que foi bonzinho? Só falava que todo mundo queria, profetizava casa própria, carro zero, lembra? Eram as profecias de Jeremias. Não, ele arrancava e destruía. Algumas vezes ele edificava e plantava. Mas isso fez com que o povo rotulasse ele de uma coisa que não fazia bem para ele. Rotularam ele como profeta do caos. Será que você gostaria de ter um rótulo como esse? Mas foi o rótulo que ele teve, profeta do caos. E ele começou a fugir do que Deus queria que ele falasse. Mas o que Deus queria que ele falasse fazia parte do chamado dele. E ele começou a lutar contra isso. E ele decidiu, não vou falar mais. Eu lembro de uma fase no ministério, você vai lembrar benzinho quando foi. Que a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a supervisão do Rema e falar assim, olha, eu gostaria de me liberar do Rema. Não quero dar mais aula. E parei de dar aula. Mas eu estava montando a minha saída do ministério. Porque eu tive que lidar com situações que eu achava que tinha estrutura, mas não tinha. E aquilo me afetou de forma tão negativa que eu tentei segurar, só que os anos foram passando e eu não via mudança. E eu resistindo, chegou uma hora que eu não aguentei mais. Falei, para não ter problema, eu saio de tudo, eu abandono o chamado, se é que eu tenho, que eu comecei a duvidar se eu tinha um chamado ou não. Eu comecei a duvidar, será que eu tenho um chamado? Por isso que Paulo não consultou carne e sangue. Você não tem que esperar aval, irmãos, e de alguém confirmando para você o que Deus já te falou. Se Deus te falou, pare de querer aplausos, pare de querer tapinha nas costas. Mas eu sei que tem situações que isso não é fácil, e eu passei por ela. E comecei a me esquivar, e já preparando a minha saída de tudo, e sair dali, sair daqui, sair de acolá. Comecei a voltar para algumas atividades. O dinheiro que nós estávamos juntando para comprar um carro, eu injetei todo em qualificações profissionais para voltar ao mercado de trabalho e ter uma condição para manter minha família. E eu comecei a ir, vai e volta, e vai e volta. E teve um dia que eu estava num carro indo para o trabalho. Já estava quase, só faltava uma coisinha para sair de vez. E eu estava no carro, já, meu Deus do céu. Me preparei todo, me esforcei todo, investi dinheiro. Gente, envolvi minha família toda naquilo, pensando que eu ia dar conta de viver fora do chamado. E assim estava Jeremias. Eu quero ler o texto com você. Jeremias capítulo 20, versículo 9, e a gente encerra aqui. Diz assim, mas, eu vou ler na NTL, na nova tradução da linguagem de hoje, depois se puder pôr.
Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Eu lembro que eu chegava no meu trabalho como uma paisana. Eu não fazia nada que parecesse ser crente. E as pessoas diziam para mim, tu é pastor, né? Quando eu entro na tua cabine, tem algo diferente em você. Eu falei, eu sou crente. Aí chegava de manhã cedo, antes de começar o expediente de trabalho, eles falavam, você pode orar? E eu pensava, eu vou fazer a oração mais michuruca que eu consegui fazer. Mas quando eu abria a minha boca e começava a orar, o católico se convertia. O outro era batizado no Espírito Santo e o meu superior falou assim, olha, você não quer promover um culto aqui na empresa? Eu sei o que é querer fugir, mas não dá certo. Você sofre. Perdi dinheiro com isso. Perdi paz com isso. Perdi alegria com isso. Perdi amizades com isso. Perdi minha identidade, querendo ser o que eu não era. Querendo ser uma coisa diferente do que Deus me chamou para ser. Chegou uma hora que eu nem sabia mais quem eu era. Esté lembra disso. Amém? Só que Jeremias falou assim, mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Eu lembro quando o meu líder, aquele que me introduziu no ministério, que eu nem sabia o que era aquilo. Apóstolo Guto, que hoje é o presidente do ministério, falou, eu quero enviar vocês para ir para uma cidade pastorear. E Esté falava, eu nunca casarei com um pastor. Eu lembro na época que a gente namorava, ela falava, tu é pastor? Eu falei, eu não, Deus me livre. Deus que me livre. Mas eu falava de verdade. Eu achava que não era e não queria ser. Eu falei, pode ficar tranquilo. Ela falou, não, que fique claro, eu não vou casar com pastor. Ela dizia. Amém, irmão? E lá eu, rapaz, naquela turbilhão de coisas, tentando digerir tudo aquilo. Apóstolo Guto liga para mim. Eu estava dirigindo. Quando eu vi o celular tocando, Apóstolo Guto, rapaz, eu já comecei a chorar. Eu encostei o carro na calçada, subi numa calçada que tinha lá, encostei e fiquei olhando, atendo ou não, Senhor? Atendo ou não? Atendo ou não, Senhor? Mas ele não tinha nada a ver com nada, não tinha culpa de nada. A minha imaturidade me atrapalhou. E eu peguei aquilo ali e atendi. Ele falou, Tiago, rapaz, estou aqui com Suelen, que é a esposa dele. Ô, Tiago, Estezinha está bem. E Filipinho, e nem tinha o Davi ainda, estão bem? E eu para falar? Não conseguia. Eu já estava chorando. Eu já sabia o que Deus ia fazer. Sabe o que você
Mas isso, aquilo, está passando por isso, isso. Eu vou fazer uma agenda para você. E a partir de hoje você vai voltar para a itinerância do ministério. Você vai passar 1 ano viajando, dando aula no Rema, fazendo contatos, enquanto isso orando para saber qual vai ser a próxima direção que Deus vai te dar. Eu pensei, quando foi que eu pedi? Eu pensei, isso não fazia parte do meu plano. Meu plano já estava todo programado. Eu sei que tem gente aqui que está com plano programado. Eu sei isso pelo Espírito, que tem gente que está com plano programado. Estava programado. Mas você já sabe o que Deus está fazendo.